Eu convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Daniel, capítulo 12, nós vamos ler o capítulo inteiro, tem apenas 13 versículos. E, irmãos, nós estamos terminando esta sequência de estudos no livro de Daniel. Foi uma série de estudos, foi maravilhoso esse tempo que nós tivemos aqui. E se pudéssemos resumir de uma forma muito breve, aquilo que o livro de Daniel pode nos ensinar ainda, certamente que nós ouviremos Deus falar sobre a soberania dele. É Ele quem estabelece os reis, é Ele quem tira os reis, os reinos, os governos, é Ele quem determina os tempos e as estações. Obviamente que sempre temos a interferência dos homens, mas Deus está acima de tudo isso. Também poderíamos tirar lições com relação à nossa vida de oração. Daniel foi um exemplo de intercessor, de alguém que mostrou o poder da oração. Hoje nós vimos aqui uma família vindo ao altar de Deus para pedir a consagração, a oração pela vida do seu bebê. Isso demonstra que esta família crê no poder de Deus, crê no significado de uma oração intercessória. Então, nessa direção, nesse caminho, a igreja precisa caminhar. O livro de Daniel, escrito muitos anos antes de Jesus ter vindo, então vamos colocar aí, há cerca de 2.500 anos atrás, nós já víamos exemplos na Bíblia de pessoas que triunfaram a partir das suas experiências de oração. Vida de oração. Muitas coisas, irmãos, nós não conseguimos por conta de uma oração, mas por conta de uma vida de oração. Existem bênçãos que vêm por conta de uma oração, mas a maioria das experiências que a gente vê sendo relatadas na Bíblia, elas mostram que eram homens e mulheres de oração que podiam trazer a intervenção de Deus, não só para a sua vida, família, mas também sua nação. Poderíamos pensar sobre o livro de Daniel, mostrando que sofrimento, irmãos, faz parte da vida de todas as pessoas, inclusive dos crentes, inclusive dos cristãos hoje. Jesus não prometeu um mar de rosas para ninguém, não prometeu que nossa vida seria como num parque de diversões. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então ele prometeu que ele estaria conosco, sim, nesses vales pelos quais nós haveríamos de passar. E essa é a diferença, esse é o diferencial na vida de quem tem oração, de quem tem fé, de quem tem devoção ao Senhor. É a participação de Deus em toda a sua vida. Lógico que livrando também de alguns sofrimentos. Deus é Deus de livramentos. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha, como vimos no início do livro de Daniel. Deus não livrou o próprio Daniel, quando estava na cova dos leões. Então, se a gente transpuser isso para os dias de hoje, a gente vai ver que a fornalha, embora diferente, continua a existir na vida de cada um. A gente sabe a temperatura que a gente enfrenta, a temperatura dos problemas que chegam a nós, que chegam à nossa casa. A cova dos leões é uma realidade, irmãos. Nós sabemos os leões que temos que lutar e vencer todos os dias. Então, o livro de Daniel é um livro muito contemporâneo, muito aplicável aos nossos dias. E hoje nós estaremos fechando nesse período, nessa série. Lógico que certamente um dia que Deus quiser, a gente vai estar voltando a pregar sobre o livro de Daniel. Mas fizemos aí uma exaustiva exposição bíblica deste livro. E cremos que podemos crescer. Lembrando daquela campanha de oração, quem não lembra, 3 vezes ao dia a gente se dedicar à oração, se possível fosse de joelho, uma experiência nova para alguns, lógico que para outros não é uma experiência já antiga, A gente sabe que há muitos crentes que oram 3 ou mais vezes por dia, a gente sabe que há muitos crentes que oram de joelhos, mostrando prostração, dependência, mostrando reverência a Deus. Amados, foi e tem sido muito bom. E hoje, no capítulo 12, o último capítulo de Daniel,
nós vamos estar estudando sobre o tema a ressurreição dos mortos e a grande tribulação. A gente viu que Daniel também é um livro profético, escatológico, ou seja, fala das últimas coisas, né? E neste último capítulo, Deus continua mostrando a Daniel revelações sobre os últimos dias, alguns dos quais nós, né, já passamos, outros eu creio que estamos passando. Esse período de pandemia tem tudo a ver com o que o próprio Jesus profetizou sobre os últimos tempos, e alguns dos quais nós vamos ainda passar. Temos vivido o espírito do anticristo aí, atuando, e Deus nos falou isso durante as mensagens, né? Mas ainda vamos ver a manifestação corpórea do anticristo, né? Isto vimos nas últimas pregações, e no capítulo 11 há uma dedicação especial também à tipologia do anticristo, e agora no capítulo 12 nós vamos ver sobre, né, como que estas coisas acontecerão e findarão. Como será o fim? Já parou para pensar, né? A gente recebe a bênção de Deus de nascer e receber a vida aqui. A gente não sabe, né, como que foi, como que a gente foi gerado exatamente, como foi o início de todas as coisas. A gente também não sabe como que elas vão terminar. A Bíblia nos ensina algumas coisas que são essenciais e importantes. Inclusive, nessa mensagem nós vamos ver que profecia, irmãos, não tem por objetivo satisfazer curiosidade de ninguém, tá? Preste atenção nesse detalhe. Não abra a Bíblia para satisfazer sua curiosidade, não. Abra a Bíblia para ouvir Deus falar com você, aquilo que é importante para a sua vida. Eu creio, nós cremos que isso acontece. Então vamos fazer isso, abrindo nossas Bíblias, capítulo 12 do livro do profeta Daniel. Os tempos do fim. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo o sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram estas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos ou 2 tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi, e por isso perguntei: meu Deus, qual será o resultado disso tudo? E ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe.
Amém, queridos? Glória a Deus. Daniel, a ressurreição dos mortos e a grande tribulação. Queridos, é importante que a gente faça uma alusão ao capítulo 11, até porque no capítulo 12 que nós lemos, quando ele diz naquela ocasião, ele está se referindo àquilo que tinha sido escrito no capítulo 11. E no capítulo 11, há duas grandes divisões. Do versículo 1 até o versículo 35, Daniel recebe a visão justamente da sucessão de reinos, coisas que haveriam de acontecer, como, por exemplo, o estabelecimento do reino da Grécia, assumido pelo Alexandre Magno, Alexandre o Grande, e que foi sucedido, e naquele tempo haveria de ser ainda sucedido por 4 grandes generais. Fala desse tempo, que nós já sabemos que passou, mas quando Daniel recebeu essa visão, ainda não tinha passado, ainda não tinha acontecido. Portanto, se tratava de profecias, e que tinham por objetivo, de uma certa forma, acalentar o coração de Daniel. Nós já vimos isso em outras mensagens, dentro deste livro. Mas, do versículo 35 até o final do capítulo 11, o texto se dedica a falar sobre um período de ação do anticristo, coisa que nós ainda vamos ver, mas que nesta parte do capítulo 11, ele se refere ao imperador ou governador, o rei Antíoco Epifânio, como sendo uma pessoa que seria tipologia deste anticristo. Por quê? Porque justamente coisas que a Bíblia fala que o anticristo haverá de fazer, Antíoco Epifânio, como rei, um dos sucessores dos 4 generais gregos, que assumiu o reinado do norte, na Síria mais especificamente, ele começou a agir conforme. O espírito do anticristo já estava agindo na vida daquele homem, como, por exemplo, o grande sacrilégio, que nos capítulos anteriores, Deus tinha dado como revelação a Daniel, que seria uma das atitudes do anticristo, e Antíoco Epifânio fez, quando ele invadiu Jerusalém, destruiu muitas casas, entrou no templo e fez questão de fazer um sacrilégio. Qual foi esse grande sacrilégio? Mandou que sacrificassem sobre o altar do templo de Deus porcos, aquilo que era para os judeus abominável ao Senhor. Onde se sacrificava cordeiros puros, ele mandou sacrificar porcos. Então, coisas que o anticristo haverá de fazer ainda. O anticristo será o perseguidor da igreja cristã. O anticristo, a Bíblia diz que ele se oporá a tudo que se referir a Deus e a Cristo. Então, nessa parte final do capítulo 11, nós vemos a figura de Antíoco Epifânio. É importante dizer que Antíoco significa adversário, Epifânio significa glorioso. O próprio nome que ele estabeleceu para si já estava tendo conformidade com aquilo que ele haveria de fazer, ser um grande adversário de Deus, desfrutando da glória dos homens, ou da glória entre os homens, coisa que a Bíblia nos ensina, irmãos, que o anticristo haverá de ter a glória dos homens. Preste atenção. Um detalhe muito importante: o anticristo, quando vier, não nos assustará. Será uma pessoa que falará de paz. E por conta de tentar, através de um discurso, promover a paz entre as nações, ele aglomerará em torno de si grandes multidões. Será adorado por conta disso. E ele tentará desviar das pessoas todo e qualquer princípio que as fez acreditar que há um Deus invisível, trazendo para si um ser visível, encarnado, toda a possibilidade de adoração. O anticristo agirá assim. A Bíblia diz que ele enganará muitas pessoas. Então nós temos que, como igreja hoje, estarmos atentos. Pode ser que amanhã se manifeste entre nós o anticristo, quando a igreja começar a ser perseguida. Então, aqui no capítulo 12, ele começa falando, naquela ocasião, uma ocasião em que o anticristo haveria de se manifestar. O que os crentes deveriam estar esperando para aquela ocasião? E aí nós recorremos a um texto que está lá em Mateus capítulo 24, onde Jesus fala sobre as coisas que haveriam de acontecer nos últimos dias.
Mateus 24, 21, Jesus fala: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá, disse Jesus, se aqueles dias não fossem abreviados. É Jesus quem está falando isso. Ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Quem são os eleitos? A quem a Bíblia se refere? Aos cristãos, à igreja do Senhor Jesus. Então nós cremos que, durante esse período de sofrimento, de grande tribulação, haverá sim cristãos ainda se convertendo, pessoas se convertendo a Cristo, só que passarão o quê? Pela grande tribulação, sofrerão grande perseguição. Mas por causa justamente desta igreja, o Senhor haverá de abreviar este tempo. Então Daniel nos mostra alguns fatos marcantes com relação a esse período da grande tribulação. Coisas que nós cremos que ainda vão acontecer. No versículo 1, acompanha comigo. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, e a gente sabe que é o livro da vida, estes serão libertos. Vamos parar um pouquinho por aqui e meditar. Há algumas coisas que estão aqui implícitas nesse texto. Certamente que quando ele diz que Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, e nós já vimos nos capítulos anteriores que Miguel é o arcanjo, que veio em algum momento lutar no reino espiritual contra demônios para que a oração de Daniel pudesse ser respondida. Certamente que esse texto nos mostra sobre uma grande batalha espiritual que será travada nesse período da grande tribulação. Batalha espiritual já existe. Nós vivemos a nível pessoal, nós vemos acontecer a nível mundial. Há vários relatos na Bíblia que demonstram essa batalha espiritual, muito patente, mas aqui, irmãos, o próprio Jesus, a gente sabe que ele falou desse período, ou seja, se travará uma grande batalha espiritual, até porque há a promessa de Deus de libertar a sua igreja, os seus eleitos, o povo de Daniel, como diz aqui no texto. Então, se há esta promessa, ela precisa ser cumprida. E nós sabemos, irmãos, que muitas batalhas espirituais nós só conseguimos vencer com a ajuda dos anjos de Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e os livra. Assim não diz a palavra? Nós não vimos no exemplo de Daniel, quando o anjo veio falar com ele que foi necessário que Miguel, o arcanjo, viesse ajudá-lo nesta batalha? Então temos que estar conscientes desta batalha espiritual que se travará. Segundo, haverá um tempo de angústia. Irmãos, mas tempo de angústia nós já vivemos. Eu creio que muitas pessoas estão vivendo um tempo de angústia. A angústia é um estado emocional que às vezes tem por origem o estado espiritual da pessoa. As duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Nós já entendemos sobre angústia. Eu não sei da sua angústia, aliás, sei de algumas pessoas que têm compartilhado comigo as suas angústias, sim. Eu tenho as minhas angústias. Mas aqui, tanto Daniel recebe de Deus, como Jesus falou sobre isso em Mateus 24, haverá um tempo de grande angústia, como nunca se ouviu falar, como nunca aconteceu e nem nunca acontecerá. Pense, se você suportará, ou se você suportaria esse tempo. Louvado seja Deus, que no Salmo 46 nós aprendemos que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Muito bem. Se não fosse Deus, irmãos, nós não suportaríamos as angústias pelas quais nós passamos, não viveríamos os tempos de bonança depois das tempestades que vêm contra nós. E é isso que nós precisamos fazer,
acreditar na conta de Deus, na conta de Jesus, os tempos de bonança, os tempos de tranquilidade. Eu fico imaginando Jesus com seus discípulos lá naquele barco, Mar da Galileia, a tempestade vem, os ventos batem contra o mar, contra o barco, as ondas estavam ali dizendo, olha, tudo dizia o quê? Vai naufragar. Como às vezes na nossa vida hoje, tudo diz, vai naufragar. Esse casamento não vai dar certo, né? Essa empresa vai quebrar, essa empresa vai falir, né? Esse emprego seu, né? não vai ter continuidade, o caos está para vir. Então não precisamos, irmãos, de profetas para falar do caos. As circunstâncias muitas vezes já se incumbem de fazer isso para nós. Mas qual é o diferencial na vida do crente? Ele tem a promessa de Deus. E isso, irmãos, a gente vê lá no Salmo 23, Davi dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso nos dá condições de vencer, porque muitas vezes o que nós precisamos, irmãos, não é nem de um empurrão. Um empurrão ajuda nos momentos das tribulações. Muitas vezes nós precisamos de uma palavra de encorajamento, que diz assim, olha, você tem condições, você e o seu Deus, confie em Deus. Às vezes Deus usa alguém para vir aqui nos auxiliar, nos dar esse empurrão, mas às vezes o próprio Deus nos dá condições de batalhar e de vencer. E às vezes, como vimos na Bíblia, o próprio Deus vem e peleja por nós no nosso lugar. Lembra daquela batalha de Josafá? Olha, nessa batalha vocês não vão ter que guerrear. Eu, Senhor, seu Deus, pelejarei por vós. E Deus deu a vitória para aquele povo. Irmãos, o que a Bíblia diz que aconteceu no passado, nos é relatado hoje para nos dar coragem, aumentar nossa fé, e ver que o mesmo Deus que agiu lá atrás, age hoje ainda e agirá. A Bíblia diz, Ele é o Deus de hoje e de eternamente. Amém? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Podemos estar com Ele o tempo que for necessário. Louvado seja Deus por isso. Haverá esse tempo de angústia. E se haverá um grande tempo de angústia, podemos pensar em muita opressão, em todos os níveis, físico, emocional e espiritual. E por que eu posso pensar nessa opressão? Nós já vivemos assim, mas nós vivemos assim um tempo de opressão, a gente vence, Deus nos livra, daqui a pouco a gente tem um tempo de bonança, de tranquilidade, depois vem de novo o inimigo contra nós, já falei sobre opressão espiritual aqui. Mas nesse período do anticristo, haverá perseguição física. Olha no versículo que diz o seguinte, mas naquela ocasião, versículo 1, ainda no final do versículo 1, mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, e a gente sabe que é o livro da vida, será liberto. Então preste atenção, se diz que todo aquele que tiver o nome escrito no livro será liberto. Ninguém é liberto se não passar por uma situação de opressão ou de prisão. Perfeito? Opressão, possessão e prisão. Nível espiritual, opressão, possessão. Nível físico, prisão. Você recebe um alvará de soltura. Então você vai ser liberto da prisão. Tem alguém intercedendo por você, Deus manda anjos para guerrear ao seu favor e os demônios que estão ali te oprimindo batem em retirada. Caso de Davi, louvando a Deus na presença de Saul, o rei que era oprimido por um espírito maligno, e quando Davi orava, o demônio batia em retirada. Então, se haverá gente sendo liberta, é porque haverá gente passando por opressão, possessão e prisão. Ou seja, é perseguição física mesmo. E quando ele diz o seu povo, ele fala assim para Daniel, mas em relação ao seu povo, quem era o povo de Daniel? O povo de Deus. O Israel de Deus hoje é quem? A igreja do Senhor Jesus, somos nós.
na face da terra. Isso não é só se referindo ao povo de Israel, ao povo judeu, não. Mas Daniel pergunta, de uma certa forma, né? Meu povo, de quem Deus está falando? Vem a explicação aqui no texto. Olha só, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro. Quando a gente se converte, entrega a vida a Cristo, o que acontece, irmãos? Jesus escreve o nosso nome no livro da vida. A Bíblia se refere a este livro do início ao fim. Lá em Êxodo a gente vê o próprio Moisés intercedendo pelo povo, dizendo assim, Senhor, se o Senhor não resgatar esse povo, se o Senhor não perdoar esse povo, risca o meu nome do livro. Ele tinha consciência, tinha certeza, fé, de que o nome dele já estava escrito no livro da vida. E ele diz, Senhor, se o Senhor não salvar esse povo, então não me salve também. Tal era o amor que Moisés tinha pelo povo de Deus. Será que o seu nome está escrito no livro da vida? Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Jesus manda João escrever, se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Repetindo, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este alguém foi lançado no lago de fogo. Que lago de fogo é esse? O inferno. Queira Deus, nossos filhos tenham seus nomes escritos no livro da vida. Queira Deus que pessoas a quem nós amamos, com quem nós convivemos de uma forma tão boa aqui na terra, possamos também ter a certeza de que conviveremos espiritualmente com eles nos céus. A igreja precisa nesse tempo, irmãos, mais do que nunca, estar se importando com a conversão e a salvação das outras pessoas. E essa foi uma das grandes lições que nós aprendemos ao longo do livro de Daniel. Ele era alguém que, apesar de estar bem em todos os sentidos, financeiramente, o status quo, bem socialmente, vivia no palácio, era lá, né, foi só galgando, foi só crescendo, chegou a ser ali um dos segundos, estava no primeiro escalão do governo. Bem espiritualmente, Deus falava com ele, ele compreendia, ele tinha sonhos, ele mesmo revelava, Deus revelava a ele mesmo seus sonhos. Os reis tinham sonhos, não conseguiam revelar, ninguém conseguia revelar, Daniel revelava. Então era alguém que tinha sim intimidade, alguém que estaria assim, juntinho com Deus. E nem por isso ele deixou de interceder pelo seu povo, nem por isso. Nem por isso ele deixou de se preocupar com as vidas que poderiam ir para o inferno. Nem por isso ele deixou de se preocupar com as famílias que estavam ali quebradas, lares destruídos. Mais do que nunca, irmãos, a igreja cristã hoje precisa se espelhar em Daniel e se importar com as pessoas. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Termina assim o versículo 1. Ou seja, aquilo que Jesus falou em Mateus 24, agora no versículo 29, se você quiser abrir sua Bíblia, diz assim, imediatamente após a tribulação daqueles dias, olha só, não só Daniel falou, mas Jesus também falou, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Próximo versículo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem é? Do próprio Cristo, ou seja, da sua volta. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Por que com poder e grande glória?
justamente para libertar a sua igreja desse período difícil. E se ele libertará, nesse período da grande tribulação, irmãos, que é o período pior, o que ele não é capaz de fazer hoje por nós? A gente vive muito, o futuro, e isso às vezes traz ansiedade no nosso coração, nos prejudica, a ansiedade faz mal. E quando a Bíblia fala de coisas do futuro, não é para trazer ansiedade para o coração de ninguém. É para trazer um alerta com relação ao presente. Eu, criado na igreja, sinceramente, irmãos, Apocalipse, por exemplo, e o livro de Daniel, os 2 livros mais escatológicos da Bíblia, são complexos demais. Para uma criança, um adolescente, um jovem criado na igreja, assim, às vezes fica complexo. Sabe o que eu dizia? Olha, eu não entendo nada disso, e eu quero saber o seguinte: se Jesus vier hoje, eu tenho que estar preparado. Então eu vou cuidar da minha vida no presente. Não importa se a grande tribulação virá depois do arrebatamento, se o arrebatamento virá depois. Não importa como vai ser. Está muito complicado para mim, mas uma coisa é certa: se Jesus vier e eu estiver aqui, eu quero estar preparado. E de uma certa forma, irmãos, nós vamos ver aqui no texto que Deus mandou esse recado para Daniel. Vamos aguardar, nós vamos chegar lá. Jesus então virá para libertar a sua igreja da opressão espiritual, da opressão física, que haverá perseguição, cristãos morrerão, serão assassinados. Aliás, hoje, já há algum tempo nós vemos isso, não no Brasil, mas na África, por exemplo, tem havido grandes relatos de muçulmanos matando cristãos. Simplesmente porque são cristãos. Simplesmente porque confessam a Cristo. Tem uma religião diferente. Imagina nesse período da grande tribulação que o anticristo estará agindo diretamente. Pense. Opressão espiritual. Como que você diagnostica isso? Desânimo. E às vezes começa com um simples desânimo. E se você não orar, não entrar em guerra espiritual realmente, Senhor, eu não quero isso para mim, o Senhor não quer isso para mim, por que eu estou ficando assim? Você poderá entrar até mesmo no início de uma depressão. E o que marca a depressão, se não desistência de algumas coisas? A chegar no nível mais profundo, que é a desistência da própria vida. Desistência da própria vida. Você às vezes não vai chegar lá, mas o desânimo vai te privar de muitas coisas boas de Deus para você. Não desanime. Você jovem, saiba que se Deus disse que não é bom que o homem viva só, farei para ele uma adjutora, então sonhe com casamento, irmãos. A sociedade tem pregado tantas coisas para dificultar o jovem de sonhar com casamento, de sonhar em constituir uma família. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana, Antigamente a gente via famílias com 7 filhos. Meus avós tiveram 7, da parte paterna tiveram 9. 9 homens. Já imaginou o que é isso? Uma mãe cuidar de 9 homens mais um esposo, irmãos? Minha mulher sofre com 3 homens, lá em casa, eu e mais 2 filhos. Então as pessoas hoje estão assim, 2, fazem umzinho só, tá bom. O que aconteceu? Diminuiu, a população diminui. 2 só fizeram 1, lá em casa 2 fizeram 2, pelo menos a gente está empatado. Vamos partir, mas vamos deixar alguém no nosso lugar. Sonhe, porque se isso foi projeto de Deus, é porque é bom para você. E Deus dará condições. Confiando nele, certamente, irmãos, a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Confie nele. Confie que os planos dele são bons para a sua vida. Vai na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Pedro está falando agora para os cristãos que estavam na época dele ainda, tá? A época apostólica ainda. 1º século depois de Cristo.
Ele diz assim: amados, falando para os cristãos, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Perfeito? Não se espante, não fique apavorado. Sofrimento vai acontecer na vida de todos e na vida dos cristãos, por serem cristãos, vai acontecer sim, como um fogo que queima, que apavora. Não pense que isso é estranho a vocês, eu estou avisando, diz o apóstolo Pedro. As Escrituras, no passado, os profetas diziam que isso haveria de acontecer. Mas no versículo 13 ele diz assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de quem? De Cristo. Por quê, irmãos? Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, o mesmo Jesus que sofreu na cruz por nós, irmãos, quando nós sofremos por Ele, a mesma glória que Ele haverá de revelar na sua vinda, no futuro, será direcionada a nós. Se somos participantes com Ele no sofrimento, também seremos na sua glória. Essa é a promessa que a palavra nos dá. Isso não é só coisa futura, não. Principalmente para o futuro, mas hoje, irmãos. Que maravilha. Ontem eu estava compartilhando com uma família aqui da igreja. A mãe ora de tarde para Deus aliviar a angústia da sua filha com relação ao vestibular. E de noite chega um resultado, assim, de uma forma sobrenatural, que Deus mexeu os pauzinhos lá, né? E a menina foi classificada para um curso maravilhoso numa universidade federal de referência. Isso não é a manifestação da glória de Deus? Para quem está na batalha, quem está na militância, lutando pela causa de Cristo? Sabe uma coisa? Preste atenção nesse detalhe que eu vou falar. A Bíblia sempre mostrou e nos mostra ainda hoje que Deus é um Deus que tem desejo, tem prazer em recompensar os seus. Amém? Aí em Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que nele crê, creia também que Ele é recompensador daqueles que o amam e o servem. Louvado seja Deus por isso. Eu não amo a Deus, não sirvo a Deus pelas recompensas, não, irmãos. Mas eu reconheço que estas recompensas são vividas em mim. Muito do que eu tenho, muito do que eu sou, é recompensa. É graça, obviamente. Obviamente que tudo é a graça, está lá, é a regra geral, a gente não merece nada. Mas se a Bíblia diz que a gente tem que porfiar por entrar por um caminho estreito, porque esse é o caminho das bênçãos, da salvação, então se a gente está ali, porque a gente está ali, a gente está sendo abençoado? Obviamente que sim. Se a gente olhar no Antigo Testamento, a gente vai ver o Deus que abençoa e o Deus que amaldiçoa. Se atentamente ouvir o seu Deus e o obedecer, todas essas bênçãos te acompanharão. Você será abençoado, feliz, no campo, na família, ou seja, no seu trabalho, na sua casa, e assim vai, irmãos. Mas se você ouvir e não obedecer, essas maldições te acompanharão. Ou seja, começa a dizer que as coisas que darão errado na nossa vida, porque a gente não quis obedecer. Então a recompensa que a gente tem por obedecer, ouvir e obedecer, são as bênçãos que o Senhor nos prometeu. Os livramentos dos quais nós, às vezes, nem ficamos sabendo. Talvez na sua vinda para cá hoje, Deus te dê um livramento. Alguém podia querer te assaltar, algum carro poderia entrar na sua frente, causar um acidente. Poderíamos conjecturar tantas coisas aqui, das quais Deus tem nos livrado e a gente nem fica sabendo. Mas uma coisa é certa, se a gente crê nisso, a gente precisa agradecer. Seja agradecido. E aí, no versículo 2, ele entra num assunto que diz respeito à doutrina dos mortos, ou seja, da ressurreição dos mortos,
que se refere a uma ressurreição física, tá? Corpórea, visível, que acontecerá na volta do Senhor Jesus. Versículo 2: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então, quando ele diz multidões que dormem no pó da terra, está se referindo a quem já morreu. E o próprio Jesus disse: Lázaro e também a filha de Jairo, eles dormem. Não estava se referindo à morte, porque o próprio Jesus reiterou: não, esta menina está morta, mas ela vai ressuscitar. Nem Daniel, irmãos, nem Jesus se refere à ressurreição dos que dormem como sendo o sono da alma de alguém que está esperando. Ou seja, quando a gente morre, Jesus falou o que com o ladrão que estava do lado dele lá na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não dizendo assim, hoje eu vou ficar contigo na sua sepultura. Não. Jesus não ficou na sua própria sepultura. Tem outro texto, lá em 2 Coríntios 5, versículo 8. Paulo diz: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo, ou seja, mortos, e habitar com o Senhor. Amém? Versículo 9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, que estejamos no corpo, quer estejamos no corpo, quer os deixemos. Versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer ao grande tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, ou seja, enquanto você está vivo, quer sejam boas ou quer sejam más. As boas, nós seremos então recompensados com uma vida eterna nos céus, e as más, irmãos, quem tem obras más, Jesus falou o quê? Pelos frutos vocês poderão conhecer a árvore. Não quer dizer que a gente vai ser salvo pelas obras, não. Preste atenção nesse detalhe. Mas as nossas obras, o que nós fazemos, dão testemunho da fé que existe em nós. Uma pessoa que tem fé em Deus, que recebeu o Espírito Santo quando se entregou a Cristo. Então a gente recebeu a salvação. Se o Espírito Santo é quem conduz a vida dessa pessoa, ela só terá boas obras. E o apóstolo Tiago fala sobre isso. Uma fé que não se traduz em boas obras na vida de alguém é uma fé que não existe, é uma fé morta. Então essa pessoa não é salva, porque a gente é salvo pela fé em Cristo Jesus. Essa ressurreição, ela vai acontecer. Primeiramente, quando Jesus voltar. E há textos na palavra de Deus que se referem a ela. Paulo explica sobre esta ressurreição. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, os que estão mortos, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Próximo. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram, ou seja, que morreram convertidos a Cristo. O próximo. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, tá? Então se isso acontecer hoje, nós seremos encontrados vivos. Tá? Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que morrem, ou seja, os que morreram, que já tiveram a sua vida entregue a Cristo, terão uma experiência antes de nós. Versículo 16, para concluir. Pois dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo farão o quê? Ressuscitarão primeiro. Para quê? Primeiramente, para presenciar aquilo que eles morreram acreditando, que Jesus haveria de voltar. Agora, nesse momento, irmãos, nós, como igreja do Senhor Jesus, seremos arrebatados. No versículo 17 explica isso.
Depois disso, os que estivermos vivos, aí se refere a nós, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. É essa a promessa de Deus. A doutrina da ressurreição. A Bíblia fala em diversos textos. Não teria tempo para abordar todos aqui. Mas, irmãos, por exemplo, 1 Coríntios 15, versículo 51, diz Paulo: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós quem? A igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus. Se Cristo morreu e ressuscitou, e nós cremos nisso, também cremos que Ele nos ressuscitará para vivermos com Ele eternamente nos céus. Agora, finalizando, se nós seguirmos o texto, no versículo 4, Daniel 12 especificamente, o anjo fala que haverá uma grande busca pelo conhecimento, tá? Versículo 4 diz assim: mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Profecia sobre o futuro. Irmãos, aqui em duas vertentes a gente vê que o final dos tempos já está acontecendo. Busca pelo conhecimento científico e tecnológico. Coisas aí que estão acontecendo que a gente nunca imaginou que iria acontecer. E numa velocidade tremenda. Mas também tem acontecido uma busca pelo conhecimento de Deus, dada a necessidade, porque as próprias escrituras dizem que nesses últimos dias, Satanás estaria bramando como um leão ao nosso redor, buscando a quem ele puder tragar. Então, a quem nós vamos recorrer? A Deus. Nunca se viu tanto um movimento das pessoas em busca do conhecimento de Deus. Não estou falando de conversões, mas em busca do conhecimento, sim. Infelizmente, alguns buscam em portas erradas. Mas continue buscando, se você não encontrou. E procure sempre aumentar seu conhecimento de Deus, se você já se entregou a Ele. Ou seja, existe uma coisa chamada santificação, que são degraus que a gente vai galgando na nossa vida cristã, e que por isso nos aproximam do Senhor. Uma outra questão, Daniel pergunta sobre o resultado dessa visão. Do versículo 4 até o versículo 7, ele fala de algumas coisas que Daniel não compreendeu, e aí de uma forma muito humana, Daniel diz assim: Senhor, não estou entendendo não. Mas me diz assim, como que isso vai acabar? Eu quero saber isso aí, como que vai ser o fim? O que cabe a mim, como que vai ser o fim? Versículo 8, ele diz: eu ouvi, mas não compreendi, e por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Aqui a gente aprende um detalhe, irmãos. As profecias não são para satisfazer a nossa curiosidade. E Daniel nos dá exemplo: eu não entendi, mas tudo bem, me diz só o seguinte: vai acabar bem? Vai acabar bem? E aí o anjo responde no versículo 9: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Ou seja, as coisas que já estão determinadas com relação a esse tempo final, elas irão acontecer. Com relação ao tempo presente, a nossa vida, a nossa família, nosso emprego, nossa nação, a gente pode interceder e Deus pode mudar os rumos. Amém, irmãos?
confirma, né? Amém? É confirmação. Deus pode mudar os rumos. As coisas estão declinando lá na sua família, no seu emprego, sua renda está caindo. Agora Deus pode mudar os rumos disso daí. Então não é porque, né, as coisas já estão determinadas por Deus que Ele não vai mudar. Com relação a este fim, ao final dos tempos, Deus disse para Daniel: sela, fecha, tá? Porque isso aí já está determinado que vai terminar assim. Mas siga o seu caminho. Olha que palavra de consolação, irmãos. Para quem está no caminho certo, siga o seu caminho. Continue assim, que tudo vai acabar bem. Foi essa a pergunta de Daniel. Como é que isso vai acabar, Deus? Siga o seu caminho, vai acabar bem. Lá em Atos capítulo 1, versículo 6, antes de Jesus subir, já tinha ressuscitado, antes de ir aos céus, ele disse: então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Curiosidade. E aí Jesus fala o quê? Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O mesmo que Daniel, de uma certa forma, perguntou ao anjo lá. A gente pode entender que os discípulos perguntaram a Jesus aqui em Atos, e a mesma resposta que foi dada a Daniel, sela a profecia, sela a visão, Jesus está dizendo aqui. Tem coisas que vocês não vão saber porque compete a Deus. Como é que Deus vai dizer que alguma coisa vai acontecer se Ele está dando tempo, inclusive, para mudar? Percebem isso? Então tem coisas que Deus se resguarda ao direito, até mesmo para que Ele não venha a se contradizer. Por exemplo, quando Jesus vai voltar, só Deus sabe. Só Deus sabe. E por que a gente compreende, né? Se ele dissesse, ó, Jesus vai voltar no século 21, 12 de maio de 2000, eu não estou falando nada não, tá? Eu nem concluí, né? Mas se ele dissesse a data, o que ia acontecer? O povo, inclinado à carne como é, ia querer viver à vontade, ia na última hora dizer assim: eu me entrego a Cristo, né? Se isso valesse de alguma coisa para quem faz premeditadamente. Então Deus reserva algumas coisas pela sua própria autoridade. Pela sua própria autoridade. Ele é soberano. Ele governa os tempos e as estações. Ele governa as nossas vidas. O anjo então responde algumas coisas para Daniel. Por exemplo, com relação às pessoas. Uma delas, Deus vai purificar a igreja. Versículo 10. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Lembra que eu falei no texto que muitos procurarão o conhecimento? E o conhecimento de Deus, esses são os sábios. Deus prometeu o quê? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, quem busca, acha. Jesus falou isso. Quem busca, encontra. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Porque a todo que busca, acha. A igreja está dentro da categoria dos sábios. Ela será purificada. Isso demonstra que nesse período da grande tribulação haverá ainda muitas conversões, apesar de tudo. Haverá conversões, haverá salvação. Porque não tem como você ser purificado sem a conversão, sem a presença do Espírito Santo na sua vida, sem o arrependimento dos seus pecados, sem a fé no Cristo Salvador. E os ímpios, irmãos? A palavra ímpio significa aquele que não tem fé ou que tem desprezo pela religião. Grava isso. Toda vez que a Bíblia se referir aos ímpios, tá? Ou não tem fé, é um ateu, ou tem desprezo pelas coisas de Deus. O ímpio. Ele diz: os ímpios continuarão ímpios, ou seja, eles não vão buscar mesmo, têm desprezo, não se converterão, e o inferno estará destinado para eles.
Versículo 13, finalizando, o anjo explica sobre a recompensa daqueles que buscaram, daqueles que acharam, daqueles que foram sábios, daqueles que se entregaram a Cristo. Versículo 13, quanto a você, Daniel, quanto a mim, quanto a você hoje, siga o seu caminho até o fim. Mais uma vez ele diz, siga o seu caminho. Você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Louvado seja o Senhor, irmãos. Seguir o caminho. Quero lembrar aos irmãos que no livro de Atos, os primeiros cristãos eram conhecidos como aqueles seguidores do caminho. E Deus já falava isso para Daniel. Permaneça no caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Agora aqui ele fala sobre o descanso. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará. Está vivendo um tempo difícil, amigo? Está vivendo um tempo difícil, irmão? Saiba que a promessa do Senhor é descanso. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou em outras versões, e encontrarão em mim descanso. Nós sabemos como estamos, você sabe como está seu coração. Às vezes, irmãos, parece que estamos no limite. Às vezes parece. E aí Jesus diz, essa palavra dele ecoa nos nossos ouvidos, no nosso coração. Está sobrecarregado, venha a mim, e eu darei a você descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Lembra que eu disse que Deus tem prazer em recompensar? A Bíblia nos ensina, irmãos, que há uma herança reservada nos céus para nós. Tiago 1,12 diz, feliz é o homem que persevera na provação. Por quê? Porque depois de aprovado, se aprovado, receberá a coroa da vida. Uma herança que nos está reservada. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor uma recompensa da herança. Glória a Deus, que esta palavra então tome vida em nossos corações. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar nesse momento. Assim, então, nós concluímos essa sequência de mensagens sobre o livro de Daniel. E se Deus quiser, hoje à noite, inspirados inclusive nesse período da grande tribulação, dessa grande angústia, eu vou trazer uma palavra, Deus vai trazer uma palavra, no Salmo 43, falando sobre o livramento, como que Deus cuida dos seus, como que Deus nos livra de uma depressão, de uma opressão, o Deus que é Pai, o Deus que é carinhoso, um Deus que não nos abandona na caminhada. E sabe por que ele disse a Daniel, permaneça no caminho? Porque no caminho ninguém é abandonado por Deus, irmãos. O Senhor Jesus não nos abandona se estivermos no caminho, se estivermos nele. Nós podemos sair daqui nesta manhã assim, com esta visão de um Deus que apesar de nós, de que apesar das circunstâncias, que apesar do reino das trevas, que apesar do espírito do anticristo que milita hoje, que apesar de sabermos que o anticristo virá, que trará sofrimento, dor, perseguição, que nós não estejamos aqui mais, eu peço a Deus por isso, que eu já esteja no céu. Apesar de tudo isso, é em Deus que a nossa esperança precisa ser alimentada. Há um Jesus maravilhoso, irmãos. Há um Jesus maravilhoso que luta por nós. Feche seus olhos, por favor. Pai, te agradecemos. A palavra do Senhor é verdadeira, ela é viva e eficaz. Ela transforma, Senhor, nossas mentes, transforma então o nosso viver.
mas o seu amor e a tua misericórdia por nós também são verdadeiros, Senhor. E às vezes estamos vivendo tempos difíceis, e o que mais precisamos, Deus, é da tua mão protetora, do teu carinho, do teu poder que nos aperfeiçoa, Deus, nas nossas fraquezas, Pai, que nos faz melhorar. Deus, abençoa esta igreja, Pai. Abençoa neste momento aqueles que estão te buscando com sabedoria, com humildade. Nós te pedimos, Deus, intervenção dos altos céus sobre a nossa nação, Senhor, sobre o mundo. Há tantas pessoas sofrendo nesse momento, Deus. Essa pandemia, Pai, que vem destruindo não só as vidas, mas a economia, vem destruindo, Deus, sonhos, planos. Mas que o povo possa também aprender a sonhar os teus planos, Senhor, os teus sonhos. E saber que o Senhor é soberano. O Senhor estabelece reinos, o Senhor destrói reinos. O mais importante, Deus, é que o Senhor é rei e soberano sobre nossa vida. O mais importante é que nós pertencemos ao reino de Cristo, Pai. Muito obrigado por isso, pela tua graça, que nos acolhe, que nos abençoa. E é esta bênção que nós rogamos sobre todas as pessoas que estão conosco nesse momento, Pai, de forma especial. E por aqueles, Deus, a quem o Senhor direcionar esta palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.